Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou o pastor Josiel da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Joinville, Santa Catarina. Quero convidá-los a mais um momento de louvor, de devoção e de adoração ao nosso Deus, para o nosso crescimento na fé, no amor, de acordo com o que o nosso Deus querido nos ensina. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Você, em algum momento da sua vida, já teve que enfrentar uma tempestade? Teve que se proteger de um temporal? E como você reagiu diante dessa situação? Nós vivemos numa região em que os pescadores vão para o mar, o alto mar, para realizar então as suas pescarias. E volta e meia nós somos surpreendidos por notícias de pescadores que lá no alto mar tiveram que regressar para a costa devido a uma tempestade que se levantava. Outros, às vezes surpreendidos, tiveram até que sucumbir diante de um naufrágio. E é muito triste, pois a tempestade nos assusta, nos amedronta. E como nós reagimos diante dessas situações? Isso também faz toda a diferença. A história que eu compartilho com vocês hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, onde os discípulos também tiveram que enfrentar um temporal. Nós lemos que, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de nós refletirmos no ensino de Jesus sobre esse texto, é importante também compreendermos que os discípulos estão no início do ministério de Jesus. Eles recentemente haviam sido chamados e estavam aprendendo com Jesus. Jesus também estava com eles, é um detalhe importante do texto. Mesmo que ele estivesse dormindo na popa do barco, ele estava acompanhando os seus discípulos. E isso nos mostra também como eles reagiram diante da situação e o que Deus fez para ensiná-los. O momento de atravessar esse mar e ser surpreendido por uma tempestade foi um momento de aprendizado para esses discípulos. Por quê? Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. E ele sabia que a tempestade iria acontecer. Sendo Deus, conhecendo todas as coisas, ele poderia até ter evitado que essa tempestade acontecesse antes de eles partirem, ou poderia ter deixado para ir um outro dia, mas Jesus permitiu e foi junto com eles. E tanto que no momento da tempestade ele ainda estava dormindo. Quando os discípulos, com medo, eles acordam a Jesus. E a pergunta deles é: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer e o Senhor não vai fazer nada? E então Jesus prontamente acalma o mar, acalma o vento, então há uma grande bonança e ali Jesus então lhes ensina: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E depois desse ensino, então eles, possuídos de grande temor, diziam: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Observem que Jesus está permitindo que eles tenham uma aula prática diante de uma situação em que eles não podiam fazer mais nada, a não ser confiar em Deus, confiar em Jesus que estava ali com eles. E assim Jesus então mostra que a fé vai além da gente conhecer a Deus,
mas também de confiar nele, que ele tem o domínio de todas as coisas. Quero compartilhar com vocês um comentário de Lutero a respeito do conhecimento de Deus. Lutero ele diz que há um duplo conhecimento de Deus, um geral e um particular. O conhecimento geral todos os homens têm, diz ele, a saber que Deus existe, que Deus criou os céus e a terra, que é justo, que ele pune os ímpios, etc. Mas o que Deus pensa de nós, o que ele nos quer dar e o que quer fazer conosco para nos livrar dos pecados e da morte e nos salvar, que é o particular e verdadeiro conhecimento de Deus, os homens não chegaram a conhecer. É o mesmo que acontece quando conheço alguém de vista, mas não o conheço realmente porque não sei qual é o seu propósito. Assim, os homens, por natureza, sabem que existe um Deus, mas ignoram o que ele quer e o que ele não quer. Observem que Lutero, quando fala do conhecimento de Deus geral e do particular, ele lembra que todos os homens têm um conhecimento geral. As pessoas sabem que existe um ser superior. Nós sabemos quem é esse ser superior porque na Bíblia Sagrada Deus se revela. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse conhecimento particular, ele vem através do conhecimento das Sagradas Escrituras, através do conhecimento verdadeiro que Deus nos revela em sua Santa Palavra. E ali Jesus estava ensinando os seus discípulos a confiar em Jesus. E não só saber que Jesus é Deus, mas confiar nele acima de todas as coisas. Em nossa vida também, Deus permite que passemos por muitos temporais, muitas dificuldades em nossa vida, tentações e provações também acontecem. E nós também precisamos aprender, assim como os discípulos, a confiar no Senhor e ter a certeza que Ele tem o domínio de todas as coisas. Jesus é o Senhor. Os discípulos, depois que conviveram com Jesus, que aprenderam observando os seus milagres, os seus ensinos, que viram Jesus morrer na cruz, ressuscitar e subir aos céus na presença deles, também aprenderam a confiar e assim viveram com alegria, testemunhando sobre o amor de Deus, depois que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eles foram ousados, vivendo na fé, testemunhando com alegria e com ousadia aquilo que Deus realizou na vida deles. Também nós precisamos, queridos irmãos, aprender a confiar em Deus de todo o coração, na certeza de que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus, o nosso Salvador. E assim, conforme a Bíblia diz, no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós podemos viver na alegria de que Deus cuida de nós em todo o tempo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é o socorro bem presente nas tribulações, conforme também lemos no Salmo 46:1. Que assim seja, queridos irmãos, que todos possamos confiar em Deus, na certeza de que Ele é o nosso Salvador. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por Tua palavra que nos concedes, dando-nos o entendimento, e pela ação do Teu Santo Espírito, abrindo os nossos olhos para aprendermos contigo a confiar em Jesus como nosso Salvador. Ele não somente nos salva dos perigos deste mundo, mas nos salva da condenação eterna. E nele podemos confiar porque Jesus é o Senhor. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E com ele nós somos mais que vencedores. Por isso, podemos viver na certeza de que o Senhor está sempre conosco e também estará nos ajudando neste momento difícil, nessa pandemia e com todas as dificuldades que teremos de enfrentar e com todas as tempestades que ainda poderão vir em nossa vida. Que possamos de todo o coração, ó Deus, vivermos sempre para Ti, na certeza de que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo que Tens feito e, confiando em Teu amor, também entregamos a nossa vida, tudo o que nós somos e temos, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, agora acompanhe um momento de louvor com um canto muito bonito. Ele é exaltado, com a jovem Ágata e a Joana. Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem com a paz de Cristo. Amém.